Nós vamos agora, introduzindo o musical desta noite, nós vamos ler versículos que falam a respeito da descoberta da ressurreição de Cristo Jesus naquela manhã de domingo, há tantos anos atrás. Vamos ler o texto de João, capítulo 20, os versículos de 1 até 31, é o capítulo 20 inteiro, tá bom? São vários versículos, os irmãos vão ficar assentados e vão acompanhar então a leitura do texto da palavra de Deus. Vamos também colocá-lo aqui à frente. A versão que eu vou ler é esta que nós usamos comumente em nossa igreja, é a Nova Versão Internacional. Se você tem uma outra versão, você vai de igual modo poder acompanhar. João capítulo 20, os versículos de 1 até 31. Assentados como estamos, com toda a reverência, leiamos juntos a palavra de Deus e eu vou conduzir vocês, e na parte final eu quero ler novamente com vocês os versículos finais. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus em João, capítulo 20, os versículos de 1 em diante. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado da faixa de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro ou o coveiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei.
Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Vamos ler esta última expressão? Vamos lá, o versículo 31. Todos juntos, vamos lá? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Querida igreja, é maravilhoso o relato da ressurreição de Cristo Jesus. Estes são realmente momentos incríveis, mas é muito interessante o cuidado de Cristo pela vida das pessoas. Quando lemos o texto correlato em Marcos, e me chamou muita atenção esta semana, é que no texto de Marcos há uma expressão muito interessante de Jesus. Jesus então ordena às mulheres para que elas estejam indo e diga: eu vou à frente de vocês, mas falem isso para os meus discípulos e Pedro. E eu perguntei: por que a exclusividade de Pedro? Por que Pedro é mencionado, os discípulos, e é para avisar principalmente a Pedro? Nós sabemos da história. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. 3 vezes. E nós sabemos que o caminho de Judas, depois de ter vendido o mestre por 30 moedas de prata, foi uma forca. A palavra de Deus diz que Pedro, tendo negado Jesus pela 3ª vez, ele foi e chorou amargamente pelo que tinha feito isto. Agora, irmãos, todos nós como seres humanos podemos imaginar, clara e objetivamente. Você imagina o coração de Pedro tendo traído o seu amigo e seu amigo ter sido levado à morte e morte de cruz? Você pode imaginar o que se passou durante aqueles dias em que Cristo está na sepultura? Qual o sentimento de culpa esse homem teve na sua vida? E é tão singular, tão simples, mas tão amoroso descobrir que o Cristo ressurreto, tendo tantas coisas para realizar, ele faz questão de mandar um recado para os seus discípulos. Eu encontro com vocês lá na frente, na Galiléia, mas por favor, fale para Pedro que eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu imagino o quanto de ternura não havia nessa expressão. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus terno, um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que sabe o nosso nome, um Deus que se preocupa com as nossas culpas, um Deus que se preocupa com os nossos erros e os nossos pecados, e nos ama apesar de todos eles. E quando Ele ressuscitou, tendo tantas preocupações, Ele fez questão de dizer àquelas mulheres: por favor, avise os meus discípulos, mas principalmente a Pedro, que eu estou vivo. Tudo aquilo já passou. Esse é o nosso Deus. Deus, como disse hoje cedo, simples, humilde, gentil, mas agora a gente vê a ternura de Cristo no relato do Evangelho de Marcos. Por favor, vá para casa, leia os relatos bíblicos a respeito da ressurreição, tanto da morte quanto da ressurreição de Cristo. Que seja a leitura sua durante essa semana e seja edificado por esse Deus maravilhoso.